Bem-vindo ao módulo 5. Todo mês tem boletim chegando para pagar e desafios que parecem simples, só parecem, na verdade. Vamos a eles. Bom, diferença entre salário líquido e bruto e o esforço em controlar as despesas para não ter susto no fim do mês, muito menos começar aquela bola de neve com orçamento. Mas primeiro, antes de tudo, o que é orçamento? Isso é fácil, né? Quando eu pesquiso o preço de algo que quero comprar. Tá erradinho, né? Isso é cotação. Orçamento é aquela planilha ou aquele caderninho mesmo, onde você anota o que entra e o que sai. Aí fica sabendo se sobrou, faltou ou fica o enigma, né? Onde foi parar o dinheiro que estava aqui? Onde geralmente erramos na hora de fazer um orçamento? É na organização dos gastos. Tem a linha dos ganhos, essa é fácil. Aí vem as despesas fixas, que estão os boletinhos, as contas de consumo, as mensalidades, aluguel, assinatura. E aí também podemos ter controle e até uma certa previsão de gastos dentro das despesas fixas. O grande pulo do gato é limitar os gastos e priorizar o que realmente importa. Bom, na hora de montar o seu orçamento, a primeira coisa que você tem que pensar é que os seus ganhos representam 100%, tá? É o 100% do montante. Nesse orçamento agora você começa a incluir as contas, isso sempre com limite. Por exemplo, 30% a 40% para contas fixas, 10% a 30% para os seus objetivos e o restante vai para os seus gastos. Aqui entram outros limites. 10% com vestuário, 20% com alimentação, 10% com lazer. Opa, já passei do 100. É porque realmente você tem que ver quais são as suas prioridades e qual é o seu calcanhar de Aquiles, aquilo que está levando muito da sua grana. Isso você identificou lá no primeiro exercício. Estou te dando um exemplo mesmo, porque na prática você tem que saber o que é mais importante. Se lazer é imprescindível para você, tá tudo bem, coloca um percentual a mais para lazer. Desde que as despesas fixas estejam pagas e você tenha reservado o suficiente para os seus objetivos de curto, médio e longo prazos, por que não destinar, sei lá, 20% dos ganhos com viagens, barzinhos, parques? Se organizar direitinho, todo mundo faz festa. E sem peso de consciência, porque você está gastando o que pode gastar. Já imaginou chegar no fim do mês ainda com verba para um passeio e se ver tranquilo para gastar mais do que de costume? Porque está lá no seu orçamento. Sim, você pode. O que tem de diferente nesse orçamento que você está me explicando agora? Um orçamento comum, ele é assim: ganhos menos despesas igual a sobra ou falta. Simples. O orçamento que você vai adotar a partir de agora é assim: ganhos menos objetivos, menos despesas, igual a mais realizações. Não fica lindo? Tá cheio de especialista dizendo para você pagar as contas e depois guardar dinheiro. E aí eu apareço e falo que primeiro você guarda e depois você paga as contas. Eu sei que à primeira vista isso pode parecer meio absurdo para você, mas assim, entenda, você já trabalhou nos seus gastos, você já traçou seus objetivos. Se você deixar para poupar o que sobra, não vai conseguir se planejar. Além disso, a fatura do cartão de crédito é boleto e pode aniquilar com os seus objetivos. Mas se você está no time dos inadimplentes, daqueles que não estão conseguindo nem pagar as contas, volta lá no exercício dos objetivos e prioriza pagar os boletinhos em atraso como um objetivo de curto ou médio prazo. Mas não deixa de investir, ainda que pouco, nos outros objetivos também, tá? Você, eu, qualquer ser humano precisa de motivação, e motivação é isso. É saber que trabalha para viver bem com a grana e isso definitivamente não depende do quanto você ganha. O seu padrão de vida tem que estar sempre um degrau abaixo daquilo que você pode pagar. Só assim você vai garantir reserva de emergência e grandes realizações. Tá cheio de gente que ganha acima de 2 dígitos, mas vende almoço para pagar a janta, conhece? Gente com carrão na garagem, mas sem grana para o seguro. Se você não conseguiu encaixar tudo o que precisa no orçamento, volta no primeiro exercício, quando você colocou tudo na ponta do lápis e acha o seu calcanhar de Aquiles. Lembra que você pode e deve reduzir seus gastos, desde que você resista à tentação de sair comprando por aí. Mais uma vez, envolve a família inteira, cria desafios para reduzir as despesas, meta para as contas de consumo, explica que não vale pagar todos aqueles canais de assinatura se vocês sempre terminam o dia no streaming.
Aqueles R$ 100 economizados de canais podem dar um up naquela viagem que todo mundo vai curtir no final do ano. Você precisa realocar as despesas, isso quer dizer usar as economias nos gastos gerais para os objetivos. E sim, é fácil e gostoso de fazer, real. Deixar de fazer algo mais ou menos hoje para fazer algo muito legal amanhã. A vida é dura para quem é mole, sua avó já te disse isso, não disse? Tudo é esforço, não tem jeito não. Tem que abrir mão de uma coisa para ter outra. É aquele velho teste do marshmallow. Você já viu um vídeo com umas criancinhas bem fofinhas que tentam a todo custo resistir a um delicioso marshmallow? O teste do marshmallow é um experimento de psicologia que ficou famoso por ilustrar como pode ser difícil abrir mão de um prazer agora em troca de uma recompensa maior no futuro. Mas o que isso tem a ver com você, com seus planos, seu sucesso na carreira ou nos negócios? Tem absolutamente tudo. Eu vou te contar como esse teste provou que a capacidade de autocontrole pode influenciar suas conquistas na vida. O teste do marshmallow é o nome pelo qual ficaram conhecidos uma série de experimentos realizados com crianças a partir dos anos 1960 na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Quem teve essa ideia foi um psicólogo chamado Walter Mischel. Esses experimentos tinham o objetivo de medir autocontrole em crianças, a capacidade de controlar as emoções e os desejos no momento presente, de olho em um objetivo futuro. A mecânica do teste era bem simples, levavam uma criança para uma sala, deixavam ela em uma mesa de frente para um delicioso doce. Apesar do marshmallow ter levado essa fama toda, eles usaram chocolate, cookie, biscoitos, sorvetes, balas. Enfim, a criança que escolhia o seu doce preferido. Então o pesquisador dizia assim, se a criança esperasse por um tempo sozinha na sala sem comer o doce, quando ele voltasse, ela receberia 2 doces. Mas se ela comesse o doce que estava na mesa ou se pedisse para sair da sala antes da hora, não ia ganhar a recompensa extra. Bom, parece até castigo, eu sei, mas era só um experimento psicológico mesmo. E aí aconteceu de tudo. As cenas são hilárias, assim. Tem algumas crianças que conseguiram se controlar para não comer. Outras mal esperavam o cara sair da sala e já colocavam um doce para a boca. Tinha outras ainda que tentavam dar um jeitinho de aproveitar um pouquinho sem que fossem pegas. Por exemplo, dando uma mordiscada ou dava uma lambidinha no doce e depois disfarçava as provas do crime para que ninguém percebesse. Gente, vários vídeos, é muito legal. E o que o teste provou sobre autocontrole? Uma das coisas mais legais do experimento de Mischel é que o teste ele não parou por aí. O psicólogo e a sua equipe acompanharam as crianças ao longo de décadas para ver como estava indo a vida delas em diversos aspectos. E adivinha o que eles descobriram? As crianças que tinham mais força de vontade para esperar e resistir à tentação do marshmallow eram as que tiveram mais sucesso no futuro. Elas tinham notas maiores nos índices de aptidão escolar e uma autoestima maior que as demais. Também eram mais saudáveis, conseguiam perseguir melhor os seus objetivos, enfrentavam momentos de frustração e estresse com mais resiliência. Incrível, não é? Mas isso significa que quem não resistiu ao marshmallow não tinha as mesmas chances de ter uma vida satisfatória? De jeito nenhum, né? Pode ficar tranquilo, a ciência tem boas notícias para você. Você acha que é possível desenvolver o autocontrole e a força de vontade? Sim. Após uma vida inteira estudando autocontrole, Mischel chegou à conclusão que a capacidade de adiar um prazer imediato em nome de benefícios futuros é sim algo adquirível. A força de vontade é algo que pode ser cultivado. E aí já existem vários estudos que comprovam isso, estudos até mais modernos. Embora não garanta o sucesso e um futuro cor-de-rosa, o autocontrole melhora muito as chances de êxito, nos ajudando a fazer escolhas difíceis e a sustentar o esforço necessário para alcançar os objetivos. Essas palavras são do próprio Mischel no livro O Teste no Marshmallow, Porque a força de vontade é a chave de sucesso. Mas não é só ter a habilidade de resistir à satisfação imediata que conta. Outra frase dele aqui, a eficácia do processo depende não só das habilidades, mas também da internalização dos objetivos e valores que norteiam a nossa jornada, assim como de motivações bastante fortes para superar os obstáculos ao longo do caminho. Bom, foi ele que disse e eu vou repetir. Eu sei que a frase é grande, é complicada, mas é importante. A eficácia do processo depende não só das habilidades, mas também da internalização dos objetivos e valores que norteiam a jornada, assim como de motivações bastante fortes para superar os obstáculos ao longo do caminho. Bom, e autocontrole com dinheiro? Qual é a relação? Onde você quer chegar? Já reparou que esse papo de força de vontade tem tudo a ver com a forma como você cuida do seu dinheiro?
Seja para administrar bem o seu negócio ou fazer o seu salário render, todo mundo precisa de muito autocontrole e força de vontade para pensar no futuro e não gastar tudo hoje. Não é fácil, mas você tem esse poder sim. Bom, o marshmallow é um doce bem gringo, né? Mas se você se esforçar, não tem brigadeiro, paçoca, nem cocada que vão te tirar do seu caminho de sucesso. Entenda, o nosso cérebro foca naquilo que dá prazer, no caso, comprar. Enquanto o planejamento financeiro é um ato que lembra privação, lembra até um assunto chato, não é? Então segue um fato aí. 1/3 das pessoas que ganham na loteria perdem tudo. Isso porque gastar é gostoso. E quando você não tem noção do esforço para ganhar esse dinheiro, é mais gostoso ainda. É claro, né? O UP é um jeito de blindar seus objetivos. Entenda que ele é mais um boletinho, mas não é um boletinho qualquer. Ele é um boleto do bem, aquele boleto que você paga para priorizar as suas conquistas. Tem outro fato. 92% das pessoas que começam a guardar grana focando em um objetivo desistem ainda no primeiro ano. O consórcio não deixa você cair em tentação. Ele organiza seu orçamento e deixa você com aquela sensação de posso gastar em paz, porque já guardei o suficiente esse mês. E acredite, isso sim é que não tem preço. Sim, por aqui a gente trabalha para que você possa dormir tranquilo. Bom, segue um passo a passo e algumas dicas extras para organizar esse orçamento de uma vez por todas e dar um up nas suas finanças. Avalie onde pode economizar. Saber em quais categorias você acaba gastando a maior parte do dinheiro possibilita identificar gastos desnecessários. A partir disso, você descobre onde é possível economizar e o montante que realmente precisa para viver. O importante nesse momento é saber diferenciar o custo do estilo de vida. Você entende essa diferença? O primeiro é o total pago pelos serviços e bens consumidos na sua rotina. O segundo é a maneira como viver, as escolhas que você faz e seus padrões de consumo. Para verificar o que se encaixa em cada uma dessas classificações, uma dica é separar os gastos em essenciais e luxo. O primeiro é o custo de vida, o que é necessário. O segundo, relativo ao seu estilo, ou seja, supérfluo. A partir disso, você analisa suas despesas mensais. Elas podem ser inseridas em uma planilha ou aplicativo de controle financeiro. Assim, você pode ficar de olho no quanto desembolsa e estabelecer as suas tão sonhadas metas. Outro detalhe importante são os pequenos gastos. São aqueles que costumam prejudicar o seu orçamento, por exemplo, lanches, balas, guloseimas, passeios, baladas, restaurantes, salão de beleza, happy hour. Com essa visão toda, você pode optar por reduzir custos com um cafezinho após o almoço ou com um lanche da tarde. E uma ideia para conseguir economizar nesse quesito é levar o próprio lanche de casa, é só um exemplo aqui, né? Isso, além de poupar, você também pode apostar numa alimentação mais saudável. Isso não significa que a partir de agora você tem que abrir mão de tudo que você gosta. Você pode continuar fazendo programas divertidos, como sair de casa com os amigos nos fins de semana. Enfim, a questão aqui é ter limites para não prejudicar o seu orçamento. Tenha em mente que uma mudança de hábitos é fundamental para concretizar de uma vez por todas os seus objetivos e desejos aí. Segunda dica, defina o seu objetivo financeiro. Ter uma meta pré-determinada é essencial para mudar de vida e começar a economizar. É preciso mudar a regra e compreender que é preciso poupar sempre, não só quando sobra dinheiro, né? O ideal é definir um percentual a ser seguido que é no mínimo 10% da tua renda. O principal nesse momento é criar o hábito mensal de organização financeira que tem que ser mantido com o passar dos meses, depois de alcançar esse patamar de organização, né? O processo vai ficar mais fácil e você vai conseguir realizar bons investimentos. Coloca no papel quais são suas metas, suas prioridades, o que deseja atingir para os seus gastos, determina uma quantia mensal para a reserva e faz isso assim que o seu salário for depositado. Se deixar para depois, as chances de gastar o dinheiro com o que não é importante é muito grande. Esse montante primeiro deve servir para o pagamento de dívidas quando elas estiverem zeradas, foque em construir uma reserva de emergência. Uma dica para manter tudo em ordem é limitar os gastos a partir de um percentual, por exemplo, 15% com lazer, 20% mercado, 15% para economizar, 10% com transporte, enfim. Porém, revise aí os seus objetivos com certa frequência para ajustar possíveis erros de avaliação em relação às despesas e receitas. Terceiro, você tem que conhecer, tá vendo que é um resumão de tudo que a gente falou até agora, ó.
Em terceiro lugar, conhecer a sua renda, saber exatamente quanto você ganha é a primeira medida para usar o dinheiro com sabedoria. Mais que o valor total, você tem que considerar descontos relativos a impostos, vales, plano de saúde e outros benefícios. Essa é a sua renda mensal que pode ser complementada com outros valores, como aluguel de um imóvel, um trabalho de freelance. Caso você ganhe algo repentinamente, sei lá, uma herança, entenda como algo extra, porque provavelmente vai acontecer apenas uma vez. O importante é conseguir evitar a tentação de gastar logo todo o dinheiro e usar esses valores extras para fazer bons investimentos pensando no seu futuro. Aqui também é importante saber qual é o seu custo de vida. A ideia é listar todos os gastos fixos, aluguel, energia, telefone, internet, transporte, água. Soma tudo para saber qual a quantia que já está comprometida todos os meses. O resto pode ser utilizado para despesas diárias, investimentos e reservas financeiras, é claro. Pra gente, finalizar mesmo e fechar esse orçamento, esse bloco falando de orçamento, você tem que ter disciplina para alcançar o controle financeiro. E isso exige realmente disciplina e determinação, porque é dessa forma que você consegue seguir o planejamento e entender que, apesar de ser trabalhoso, vale sim a pena. A disciplina evita a autossabotagem, consequentemente gastos maiores que o previsto que causam prejuízos enormes a longo prazo. Nesse quesito também é indicado para manter um controle rígido aí sobre as despesas. Anote diariamente, veja se está seguindo o planejamento ou se precisa mudar alguma coisa para ter resultados ainda melhores. Bom, ao entender sobre educação financeira, você consegue fazer o controle de gastos e identifica os investimentos que tendem a te oferecer aí uma remuneração melhor, além de conhecer as linhas de crédito que realmente te ajudam. O resultado é que, em vez de deixar alguém administrar o seu dinheiro, você segue rumo à independência financeira, que vale um vídeo todinho só para falar sobre isso, sem depender de ninguém, assumindo o papel de protagonista da sua própria história. Você gostou? Bom, eu te vejo no próximo módulo, onde a gente vai falar de conquista de objetivos sem inventar moda, ou seja, sem métodos milagrosos, porque afinal de contas é com esforço e paciência mesmo que a gente conquista o sono tranquilo. Até lá!